Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe, a Simone Seguesi. E hoje a gente queria falar com vocês sobre o Dia das Mães, porque o Dia das Mães tá chegando. E a gente acha que é tão importante olhar pra isso, porque a gente tá falando de inúmeras mulheres. Eu tava pesquisando e o Dia das Mães é a segunda data comemorativa que mais tem procura de presente, de festa. Então a gente percebeu que é uma data muito importante ainda pra nossa sociedade, né, mãe? Oi, pessoal! Exatamente, só que a gente quer dar uma olhadinha nesse tema de uma forma diferente hoje. Vamos dar uma invertida aí no jogo, ver se faz sentido pra vocês. Comentem. E pra gente, né, também. Pra gente não faz sentido nenhum, que a gente já tava aqui na discussão e a coisa vira uma bagunça, porque mistura tudo, emoção com um senso de responsabilidade. Com uma certa expectativa, né? Romantismo, enfim. E aí eu acho que pra gente começar, eu queria te perguntar, né? Pra gente fazer uma contextualização. Isso, contextualizar um pouco. A minha mãe era muito apaixonada pelo Dia das Mães, assim, viciada. Desde que eu sou pequena, eu lembro que tem um peso no Dia das Mães na nossa família. Então, eu lembro que, por exemplo, no Dia das Mães e no Dia dos Pais, que eu era muito pequena e ela tava indo comemorar com os pais dela, ela chorava no caminho, ela se emocionava. Então, era muito mais pesado, não de ruim, de negativo, mas de me incomodar, me tocar, me atravessar mesmo, do que um aniversário, por exemplo, né? Então eu lembro de Dia dos Pais que você ia até a chácara do vovô e ia chorando, e é um caminho mais longo, então o caminho todo ela ia lembrando dos anos que estava vivendo, de tudo que podia comemorar. E aí, há uns 2 anos talvez, acho que depois da França e depois do meu intercâmbio para a Austrália, né, que foram as duas… Me testaram muito, me treinaram. Os 2 eventos que eu estive. No primeiro evento, eu e meu irmão fizemos um intercâmbio para a Austrália, então ela ficou sem os 2 filhos no Dia das Mães. E eu lembro de todo o nervosismo da gente em oferecer pra você mesmo do outro lado do mundo um Dia das Mães gostoso, né? Então, pedi pros meus avós imprimirem cartas, pro meu pai comprar o presente, mandamos um vídeo pra você, né? Sim. Pra gente tentar estar presente naquele dia que era tão importante pra você. E aí, depois na França, que eu também passei o começo do ano lá, e também passamos o Dia das Mães separada. Né? E aí eu acho que a partir disso foi dando uma mudada em como você e como a gente foi olhando pro Dia das Mães. O que você acha que mudou? O que você acha que aconteceu aí dentro de você que você conseguiu talvez tornar mais leve para você também esse momento? Então, na verdade, a hora que você me fez essa pergunta antes aqui, eu meio que buguei, não sabia responder, não sei responder exatamente. Eu acho que nem só tem a ver com as viagens de vocês, com os dias que a gente passou separado, mas também com a minha terapia, né? Uhum. Porque assim, pensando mais friamente, eu acho que tem mais relação com o que eu acho que eu sou, quem eu acho que eu sou e o que eu vim fazer aqui, do que de verdade com a data, né? Então, sei lá, eu me classifiquei muito pela maternidade. Acho que se definiu, né, por um bom período enquanto essa mulher que era outras coisas também, mas a maternidade, a ser mãe tinha um peso muito grande pra você. Sim, né? E tava sempre muito acima de todos os meus outros desejos, todos os meus outros quereres. E eu fui uma mãe, sabe, mãe premiada, que nem vaca que recebe o adesivo ali da vacona? Eu era essa vacona. O que tá acontecendo? Então, essa mãe que era a mãe premiada no nosso tempo? A mãe premiada é aquela mãe que que acordava, que queria o filho doente no colo, que parava o que estava fazendo. Que abdica da própria vida. E às 10 da manhã vocês comiam uma fruta, ao meio-dia vocês comiam a comida que eu fazia. Embora eu sempre tivesse ajuda em casa, eu é que dava o banho, eu é que fazia, eu que levava no parque, eu que levava no médico, eu que tudo. Então eu era a vaca premiada, eu era a mãe que as pessoas diziam, a Simone é uma mãe foda.
A Simone, a hora que a criança começa a chorar, ela agacha, olha pro filho, senta aqui, conversa comigo. Aquela mãe que é a mãe. E o quanto desse olhar dos outros também não te é isso. colocava. Me dava o selo de mãe foda. E aí, como eu precisava do Dia das Mães pra reverenciar esse dia da mãe foda. E aí eu já fazia, no Dia das Mães e dos Pais, eu também faço essa reflexão com os meus, né? Então eu quero reverenciá-los porque eu acho que eu era merecedora dessa reverência. Então isso tem tudo a ver onde você se coloca e onde você espera que o outro te aplauda. De novo, nós voltamos nessa necessidade do aplauso. Desse reconhecimento, né? Exato. E aí, é isso. A hora que chegava o Dia das Mães, eu pensava, ó lá, eu nasci pra isso, eu sou a melhor mãe, eu sou a mãe foda, eu sou a vaca premiada. Data, né? E aí eu tenho que ganhar o troféu da vaca premiada. Como assim? Vou pular um ano sem o troféu da vaca premiada. Só que depois, com a terapia, com as coisas da vida, eu fui vendo que eu sou muito mais do que mãe. Eu sou muito boa em outras coisas. Eu sou foda, desculpa, eu tenho o carimbo em outras áreas também da minha vida. E aí, eu me olho e falo, eu nem precisava ser essa mãe tão boa. Porque o Lucas e a Thaís são ótimos, são perfeitos, são saudáveis dentro do possível, porque na terapia os dois vão falar mal de mim mesmo, porque eu também falo da minha mãe. E você na sua vai falar mal da gente também, né? Uai, tem questões, todo mundo tem questões. E é isso que constrói, né? Sei lá se isso responde aí. Não, eu achei muito legal essa ideia que você trouxe de… e claro, eu vou dar uma exagerada, mas antes eu só me entendi enquanto mãe. E hoje eu me entendo enquanto mãe, mulher, profissional, amiga, namorada, sei lá. E diversas coisas e diversas áreas que você precisa olhar, prestar atenção e cuidar, né? E antes eu fico pensando que era muito mais essa questão do ser mãe, né? Por mais que você sempre trabalhou, por mais que você nunca ficou 100% o período inteiro em casa cuidando da gente, ou sozinha, né? Como uma mãe solo… tinha o meu pai saindo trabalhar, tinha a Selma que estava ali ajudando a gente. Então, tinha muitas coisas. Mas você mesmo acolheu isso e pegou pra você como… eu vou ser essa mãe. Sim. Né? E eu acho que tem um peso, uma dor que eu passei pra vocês de… também me devolverem esse selo, né? E ao mesmo tempo eu comecei a perceber que você e o Lucas me admiram por outras coisas, capacidades que eu tenho. E talvez, claro que eu não tô desmerecendo, mas talvez outras áreas chamem muito mais nossa atenção do que a maternagem. E aí acho que quando vocês começam a ficar adultos, eu começo a perceber a admiração de vocês em outras áreas da minha vida que não eu ter que chegar e colocar comida no teu prato, fazer a comida que vocês gostam. E isso foi perdendo a importância, né? Até os meus… colocar em evidência os meus defeitos, os meus erros, o meu saco cheio para a vida ou para a maternidade… faz mais bem para vocês do que mal, né? Por quê? Porque daí vocês também podem relaxar. Eu posso viajar no Dia das Mães. Como que vai acontecer o terror do que vai acontecer se eu não puder estar com ela no Dia das Mães? Como aconteceu no primeiro ano, que, pessoal, eles gravaram um vídeo para chegar no Brasil. Eles estavam na Austrália. Eles calcularam um horário em que a primeira hora do Dia das Mães eu receberia aquele vídeo. Eu lembro que era madrugada, a gente estava dormindo. E aí o Paulo estava preparado para me chamar para ver o vídeo naquele… com café da manhã, aí na chácara que eles iam comemorar. É uma loucura. E eu não tive noção do que eu estava fazendo com eles naquele momento. Não, e nem a gente teve noção. Não era algo que a gente se percebeu super preocupado. Não, a gente precisa fazer pra mamãe porque a mamãe fica feliz e vai ser muito legal. E a gente também se divertiu no processo. Vocês se divertiram, mas né? Percebe a pressão? Se o negócio não chega, se a minha mãe acorda e não tem nada, de imprimir, se alguém… né? Depois, no outro ano, tinha uma carta com o perfume dela. Ela armou aquilo de um jeito pra não passar… sei lá, né? É porque também o Dia das Mães sempre é junto com o meu aniversário, né? Então a gente faz na mesma semana, comemora o Dia das Mães e o meu aniversário. E aí era um combo, né? De comemorações que a gente estava distante uma da outra. E eu não sei né? se você lembra, nesse Dia das Mães que você estava na França,
a minha irmã, meu cunhado e a Laura, minha sobrinha, eles que prepararam tudo, me entregaram a carta e tal. E a Laura, a hora que eu abri a carta, chorou muito. Ela era muito pequenininha e ela chorou muito. Eu acho que até ela estava contaminada com isso, do medo de eu não receber aquilo. Tava de todo como mundo. Ia ser pra você, né? Olha que loucura, gente. A importância que eu dei pra maternidade, pra essa questão. E aí, hoje, a gente quer dar uma desestruturada nisso. Não precisa ser assim, né? E isso causa mais dor do que prazer para todo mundo, para todas as partes envolvidas. Porque você ser um ser humano que sente, que erra, que falha, que tá cansado, que não quer, saco cheio, tem dia que você quer que alguém leve teus filhos pra dormir na casa dele, pra você poder passar uma noite ok. É natural, é normal, e o filho tem que saber disso, que tá tudo bem, não é desamor, é auto-amor, você cuidar de você pra depois você conseguir cuidar do outro. Sim, pra você ter energia de estar ali com o seu filho quando você realmente precisa, né? Ou quando você realmente quer, ou quando é o momento certo. Né? Senão você não dá conta também de estar ali 100%, né? Eu acho que isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Se a gente tá muito cansada e eu vou pro trabalho, eu vou brigar com meu amiguinho de trabalho. Se eu tô estressada, se eu tô de saco cheio, se eu tô… A mesma coisa dentro de casa, né? Então, se eu tô cansada, se eu não tô conseguindo descansar e o meu filho tá gritando na minha orelha, em algum momento eu vou me estressar com ele também, né? Vou querer… Outro dia eu tava vendo um vídeo… de como as mães falam com os filhos e como elas gostariam de falar. Então a mãe tá arrumada pra sair e fala: vamos, filha, você tá pronta? E ela fala: eu não vou, uma criancinha. E aí na cabeça a mãe fala: puta que me pariu, vai começar tudo de novo. Aí fala pensa, se eu der uma opção pra ela, ela vai sentir que ela tá no comando. Filha, você quer ir com a bota branca ou você quer ir com a sandalinha branca? Eu não vou! A menina vai. E aí a mãe tá pronta com a roupa, tem compromisso. Filha, tem que escolher ou a botinha branca, e na cabeça dela puta que merda, eu vou pegar essa bota, eu vou enfiar no pé dessa criança e vou enfiar no… E no fim ela tá sentada no sofá, ligando pro compromisso e falando: viu, eu vou atrasar porque a minha filha tá dentro um chilique aqui. Decidindo se vai. Então, o quanto ela também não tem controle por essa criança, né? Você pode pegar, amarrar, enfiar no carro e a criança ir gritando na sua orelha, mas… também é um tanto de estresse pra você, né? Que talvez a ideia seja aceitar que a gente não controla todas as coisas, que a gente tem que modificar certos planejamentos, ainda mais quando a gente é mãe, né? Pra que as coisas sejam mais leves, pra que a gente consiga lidar com tudo isso. Então, mas essa semana também, eu tava conversando com duas amigas, fui numa reunião e na volta nós paramos pra almoçar e a gente tava conversando sobre… isso, sobre a vida profissional e a maternidade. E uma delas falou assim pra mim: se alguém tivesse me falado como é ser mãe, eu não tinha engravidado. Eu amo a minha filha. Mas se alguém tivesse me falado tudo que eu iria abrir mão, eu não teria engravidado. Eu não teria a minha filha. E eu achei tão original, porque é isso, a gente não sabe até acontecer. As pessoas falam assim: quis ter filho. São coisas completamente diferentes. A hora que aquele filho se materializa, é outra… Até porque enquanto você tá sonhando, enquanto você tá na fantasia de quero ter filho, você tem uma rede de apoio que te ajuda. O pai da criança, o responsável pela criança também, está lá fazendo. Acha né? lindo então, falar que vai ajudar. Eu dou mamar nos primeiros 3 meses, você vai limpar a bunda nos primeiros 3 meses, né? Eu conheci um casal recentemente que eles têm um neném pequenininho. E é tão bonito o jeito como eles estão criando, né? A mãe me contou com tanta leveza de que se ela trocou 2, 3 fraldas da criança foi muito, porque isso é o papel do pai. Ela acabou de sair de uma cesárea, ela tá amamentando a criança de 2, 3 horas, sei lá, de quanto em quanto tempo, e ela não tem energia e não quer limpar a fralda. Por quê? Porque daí ela quer pegar essa criança limpinha e fazer outra coisa com a criança. Coisa que não dá pra ela não fazer, como a amamentação, por exemplo. Exato, ou ficar com a criança de manhã enquanto esse pai tá saindo pra trabalhar algumas horas fora. Então eu achei tão bonito essa nova configuração, que eu fui num casamento um tempo atrás com esse casal, e existia um outro casal com uma mãe que tinha um bebê um pouquinho menor do que o dela, e ela tava sozinha. O marido estava bebendo sua cerveja no casamento e a mulher estava sozinha com uma criança chata, coitadinha, que a criança não parava de chorar, era muito pequenininho, 2 meses, assim. Então, nem sei se a criança vai ser chata, mas era uma criança que estava… demandava, sabe? E essa mãe sozinha, e aí a gente sentou num canto pra elas amamentarem, e o imbecil veio junto, que depois eu fiquei me questionando, como que alguém engravida desse cara?
Eu fiquei pesando isso na minha cabeça. De quem que eu tinha mais raiva? Se era do pai que não tava se responsabilizando, ou se era de uma mãe de acreditar que esse cara faria. Em algum momento, provavelmente nessa relação, ele mostrou que ele era esse babaca. Que ele não tava preocupado com isso. Mas às vezes a gente transa por transar e não é para sair uma criança daquilo. E aí você termina com o imbecil. Não precisa continuar casada. Né? Por quê? Porque ela tava fazendo tudo sozinha. Então, que peso que tem pra essa mãe de estar num final de semana que ela teve que acordar sei lá que horas pra estar arrumada. Que eu imagino o trabalho que não é pra uma mãe de um filho de 2 meses estar arrumada pra um casamento. Com um pai que não faz o papel dele. Eu acho que a gente precisa tirar da nossa boca isso de o pai que ajuda. Não é ajudar, é fazer. Mas o pai ajuda. O pai ajuda. O pai não entende que aquilo é obrigação dele. É obrigação então, isso, é isso que eu quero dizer. O pai que não era entende, pra ele ser acha que ajuda. Ele acha. E a mãe também acha. Então nós temos que mudar isso. Porque eu canso de receber mulheres lá no escritório que falam assim… pra organizar a visita. Eu não quero que ele pegue durante a semana. Eu não quero que ele fique um final de semana inteiro. De casais separados? Casais separados. Eu quero que ele me devolva no sábado. Por que você quer isso? Por que você quer isso? Você tem que ter um final de semana. A não ser que esse cara seja um cara perigoso, você tem que ter o seu final de semana. Você tem que ter os dias na semana pra exercitar a sua profissão ou ir numa academia. Cuidar de você, né? Ter tempo para você. O pai… E aí eu fico pensando que essa coisa que eu tinha isso também. Essa coisa do relacionamento. Eu não queria… Olha que louco, gente, eu vou confessar. Eu não queria que a hora que eles caíssem, se machucassem, eles corressem pro Paulo. Tinham que correr pra mim. Mas o que isso significa? Que você é essa mãe carimbada, vaca carimbada. Né? Por quê? Porque quando eles tinham dor, era pra mim que eles tinham que correr. Quando eles tinham medo, era pra mim que eles tinham que correr. E eu vejo isso no escritório. O cara começou a namorar. Quando o cara começa a namorar, a mãe pira. Em vez de você pensar, a namorada do cara é legal com os meus filhos e é carinhosa e educada, gentil, e aí é o mínimo que eu espero de uma namorada. E aí mais ainda que eu vou deixar o final de semana inteiro porque tá sendo bem cuidado. Porque ela é ótima, eles gostam dela. Não, aí tem uma loucura. A madrasta é legal. Gente, que é isso? Você quer que a madrasta não seja legal? Você quer que seus filhos odeiem o pai? Mas o que significa a madrasta ser legal e essa criança ter um amor possível por essa madrasta? Sim, e o pai cumprir a obrigação dele. O que significa pra essa velha mãe, essa mãe romântica, essa mãe que era a Simone lá no passado? Significa você arriscar o amor dos seus filhos dividindo esse amor com o pai. Então, acho que essa mãe não tá sendo ruim. A mãe não tá sendo menos. O selo da vaca premiada não vale aí, né? Quer dizer, você tem que dividir isso com o responsável por essa criança, também, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, depende da tua relação. Mas essa criança, o amor, viu, pessoal? Depois eu descobri, já bem velha, que a gente não é limitado. Dá pro Lucas e pra Thaís amarem o pai, e dá pro Lucas e pra Thaís amarem a mãe. Dá pro Lucas e pra Thaís admirarem o Paulo nas qualidades dele e respeitarem os defeitos, e dá também pra eles me amarem nas minhas qualidades e me respeitar nos meus defeitos. Mas a gente fica com medo disso. Parece que eu não sou uma mãe suficientemente boa. E aí, o que é ser uma mãe suficientemente boa na nossa sociedade? Exato. Até nos dias atuais. É se doar por completo, né? É, em parte, se esquecer para que você consiga entregar tudo para aquela criança. Né? Que eu acho que é esse o ponto também que machuca muito as mulheres. Porque a gente tem que sempre se doar para tudo. Né? Eu tava vendo uma fala da Valesca Zanello no podcast, que me fugiu o nome agora, talvez seja o Bom Dia Óbvios, mas depois eu deixo aqui na descrição pra vocês. Ela é a convidada do podcast. Ela tem livros maravilhosos, inclusive aquele da Prateleira do Amor, que é muito simples pra quem quer entender um pouquinho essa ideia do amor e de como a nossa sociedade entendeu os relacionamentos. Ela traz uma ideia de uma prateleira mesmo, em que a gente é colocada. Então, a mulher branca, loira e tetuda tá no alto e a preta, gordinha, tá embaixo, né? E ela vai falar como a gente deixou isso… E os homens perebados estão todos ali… Mais ou menos na mesma condição, porque quem escolhe são eles. Quem são os
consumidores que vão olhar essa prateleira. Eu já questiono um pouco isso, mas outro episódio a gente fala disso, Mas tá, é gente? legal o livro porque ele é bem basiquinho, assim, pra quem tá começando a estudar, olhar um pouquinho pra esses temas. Bem interessante. E ela fala no podcast o quanto a mãe fazendo tudo não é reconhecida e que quando o pai faz o mínimo, ele recebe maravilhosas gratificações e aplausos e reconhecimentos e selo de boi. O boi premiado. O selo de boi premiado. E aí ela fala que a mãe tá trabalhando o dia todo, cuidando das crianças, fazendo comida, lavando a roupa inclusive do responsável, do outro adulto que tá ali, né, do companheiro, companheira. E o pai pega a criança num sábado de manhã, enfia num canguruzinho e vai na padaria comprar o pão da manhã. Vira foto de Instagram, ela fala exatamente assim, cai no Instagram e todo mundo vai aplaudir aquele cara, ó, que paizão. E ele tá só comprando um pão na padaria com uma criança sentada, que a gente nem sabe quem trocou a criança, quem limpou a bunda da criança, quem, etc. Quem pôs dentro daquele saco. Daquele canguru e foi. E aí ela traz o Rodrigo Hilbert, né? Que ela fala, o Rodrigo Hilbert é conhecido pela nossa sociedade como um homem da porra, como o homem maravilhoso. E o que o Rodrigo Hilbert é? Uma mulher comum. Então, o Rodrigo Hilbert é uma mulher comum. O que ela quer dizer com isso? Que ele não faz nada mais que uma mulher faz todo dia pelos filhos. Só que por ser tão diferente do que a nossa sociedade está acostumada a olhar, a gente coloca ele num pedestal. Sendo que era pra gente falar… Eu pensando agora, ela não fala mais disso, acabei a fala dela e vou começar Fecha aspas e continua, Thaís. Eu acho que a gente tem que parabenizar, porque realmente não existe na nossa sociedade. E é um exemplo pro homem novo, criar vergonha no meio da cara. Então sim, Rodrigo Hilbert, você é ótimo. Você cuida dos seus filhos como você deveria. Assim como as suas mulheres, assim como as mulheres do mundo, né? Então você não é melhor que Fernanda, esqueci o nome dela, Lima, e outras mulheres que são mães. Você é responsável. Você é um paizão que cuida. Você assumiu a sua responsabilidade. Porque nada mais é do que isso, viu, pessoal? Homens, principalmente. Nada mais é do que você criar vergonha na sua cara e assumir uma responsabilidade que é sua. Porque toda vez que a gente transa, a gente assume um risco. Qual risco? Sei lá, pegar uma doença, a pessoa engravidar, adoecer, sei lá o quê. Quer dizer, é um risco. É um risco. Eu quero transar, eu corro risco de ficar grávida ou engravidar alguém. E quando eu assumo um risco, eu assumo junto uma responsabilidade. E isso não é mandar um dinheiro uma vez por mês. Isso também não é você fingir que tá trabalhando sem registro e aí fazer um esqueminha lá pra justiça não pegar o seu salário pra você não dar seus R$300 pra sua mulher, pro seu filho, no caso. R$300, que é uma vergonha, que inclusive. É uma vergonha, que já não era pra estar dando os R$300. Então, é realmente assumir a tua responsabilidade, porque aquilo é um ser humano, né? Entre muitas aspas. O seu filho é um ser humano que depende de você. Precisa de você. E não é só de dinheiro. Uma criança não é cuidada só com dinheiro. Precisa de dinheiro, mas não só com dinheiro. Exatamente. E é isso, quer dizer, a mulher, ela de novo, volto pro escritório. E aí eu fui fazer uma audiência, o cara falou assim… Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como ganhar dinheiro mais. Ele era chileno, boliviano, sei lá. E aí ela gosta de contar a história com o sotaque. Não tenho dinheiro. Eu falei pra ele, meu amigo, faz um bico. Não tenho como fazer bico. Como eu já trabalho das 8 às 6. Como não faz bico? Se é a mãe faz bico. A mãe lava a roupa pra fora. Por quê? Porque tem que botar comida. A criança tá lá com a boca aberta. Não é verdade? Então como que eu não tenho como fazer um bico? Meu filho, você tem um filho. Você teve um filho. Pronto. Agora, se vira. Qual a necessidade que esse filho tem? Os dois têm que arcar com aquilo. E se não arcar pai e mãe, arca avó, arca tio. Tem que voltar aí, buscar da onde. Parar com esse negócio também da mãe, outra coisa que agora eu lembrei, da mãe falar assim, eu dou conta. Mas eu pago a gente entra na Simone do passado. A gente entra na Simone do passado. Porque se o Paulo tivesse ido embora, eu ia falar assim, leva teu dinheiro. Eu não preciso de R$1 seu que eu vou dar conta que eu dou sozinho. Conta dos meus filhos. Eu era essa aí. Exatamente. Eu era essa. E aí o ponto é que não é pra fazer isso. Claro porque que não. a responsabilidade não é só sua, né? Então a gente precisa também, e aí eu entro de novo nessa ideia de ser uma mãe boa ou ser uma mãe ruim, porque o quanto de eu tá cobrando esse outro, seja ele quem for responsável pela criança, me faz também uma mãe ruim.
porque eu não tô dando conta, porque eu tô querendo mais, porque eu tô… Sim. Né? E eu acho que nós, mulheres, temos muito essa… dentro da gente, esse negócio de cuidar externamente, né? Então, eu esqueci os termos que a pensadora traz, mas algo como os homens, eles sempre se colocam em primeiro lugar, então primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, depois o outro, e a mulher é o outro, e lá no 27º lugar, eu, se der tempo, né? E eu acho que isso mostra muito dessas coisas, porque, mas é pelo meu filho. Não é pelo seu filho também, mas é por você. Você precisa estar bem, você precisa ter sono, você precisa se alimentar, você precisa ter seu tempo de descanso pra você ser uma mãe boa, né? Então eu acho que tudo isso tá ligado pra gente conseguir ser essa mãe boa, que não é essa mãe perfeita, que tá lá sempre, que tá dando tudo, que tá se matando pelo filho. Não. E, aliás, essa educação vicia, porque depois a tua filha, nossa, minha mãe fez isso, e eu não vou fazer pelo meu. Porque daí eu tava sentada numa roda de conversa no final de semana, e as mulheres que a gente entrou no assunto de filho. Quem quer ter filho? Já tem algumas que têm filho, nananã. E aí as que queriam ter filhos, ou as que pensam hoje que querem ter filhos, me falaram coisas do tipo… Porque eu falei que eu não sabia se eu queria ter filho hoje. Então hoje eu tenho certeza que eu não quero ter uma criança. Lá no futuro eu não sei como vai ser. E aí elas falaram, mas quem que vai cuidar de você quando você for velha? Aí eu falei, se vocês já estão colocando peso na filha de vocês, de que elas têm que cuidar… mas olha o tanto de bunda que eu limpei. Limpou porque quis, bebê. Limpou porque quis. Não espere isso. E não coloque isso no seu filho. Que pesado pra essa criança ter que cuidar de você enquanto… Não é pra ser assim, é pra ser um desejo. É pra ser, eu vou ficar com a minha mãe porque eu quero. E não porque eu tenho. Ou eu não posso. Ou e essa mãe tem que se preocupar com o autocuidado. Como Quer dizer, que eu vou cuidar de mim estar na minha velhice? Como quando eu tiver 80 anos? Aonde? Eu vou guardar um dinheiro pra minha clínica, eu vou guardar um estar… dinheiro pra eu ter uma Por casinha. isso que eu tenho que ir pra academia, por isso que eu tenho… Porque eu não quero não depender. Mas se eu depender, eu tenho um segurinho aqui, eu tenho… Então eu fico pensando que por mais que essa dependência tenha saído do âmbito do patriarcal, do machismo, do eu vou depender do meu marido, que nenhuma delas trouxe isso, elas estão jogando nos filhos. Né? Mas então, isso também é uma cultura muito antiga. A muito minha antiga, avó falava muito isso. antiga. Sim, eu limpo sua bunda pra você limpar a minha no futuro. A minha avó né? falava isso. Então é uma cultura muito antiga. Como não vão cuidar de mim? É claro que vão cuidar de mim. Eu cuidei a vida toda. Entendeu? Então é uma cultura que tem que ser revista, claro. A semana passada a Amazon me mandou uma notificação sobre um livro que eu achei que calhou muito com o tema que você propôs aí, que chama As Abandonadoras. É uma jornalista que escreveu, uma jornalista espanhola, Urzais é o sobrenome dela, e ela conta a história de algumas mães que abandonaram os filhos. E assim, você só pensa no tema, assim… Mães que abandonaram os filhos. Mães que abandonaram os filhos. O que você acha? Que a gente vai ver, assim, um paredão com todas elas ali, né? E nós vamos metralhar essas desgraçadas, né? E aí você começa a ler os textos, as histórias reais de mulheres reais. E mulheres muito conhecidas, inclusive. Até a esposa de Salvador Dalí, ela largou uma filha para casar com ele. Ela não foi pro casamento. E daí eu lembrei que aqui no meu círculo de amizade aconteceu isso também. Um amigo meu, um profissional que trabalha comigo de parceria, ele, quando foi casar, a namorada, na época, tinha uma filha, ele falou, só que a tua filha fica. E aí ela casou do mesmo jeito. E naquela época, eu tive uma sororoca. E a filha fica com quem? A filha ficou com a avó. E ele… Porque não tinha pai também. Não tinha pai, né? Aí, ela foi viver com o cara e deixou a filha morando com a mãe dela. Aí teve outro filho com ele, não vou comentar. E aí, abandonadoras, quer dizer, você olhar para a história dessas mulheres e fazer um esforço para não julgá-las. E entender o que aconteceu ali, né? O quanto de negligência, quão negligenciadas elas foram pra chegarem nesse ponto. Porque o livro traz… eu ainda não li, tá, gente? Mas ela me contou um pedaço. O sofrimento delas também de… Tá, eu vou ter que deixar meu filho ali pra eu ganhar dinheiro, pra depois… Mas e a dor em fazer isso? Sendo que eu não tenho outra possibilidade. Então, algumas delas, algumas histórias a gente recebe com carinho.
né? Eu vou contar uma aqui que a gente recebe com carinho. Mas algumas, elas declaradamente dizem, mas tá muito bom eu ir uma vez por mês no final de semana pegar meus filhos. E era isso que elas faziam. Ou então, no caso de algumas atrizes, elas iam nas férias. Os filhos ficaram com o pai, ó, cada um com seu pai aí, pais diferentes, cada um com seu pai. Nas férias eu trago todos para passar as férias comigo. E elas achavam isso ok. Então, quer dizer, nessa mulher a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter empatia. Que se a gente colocar a história sem nome, sem gênero, poderia ser facilmente de um pai que pega todas as crianças só nas férias e todo mundo acha lindo que o pai passa as férias com as crianças. Toda hora, né? Isso acontece com os pais. E não gera raiva, esse que é o ponto que eu quero trazer. A gente acha bonito. Agora, a mulher que escolhe isso… A mulher que escolhe isso, eu não quero o meu filho de dia de semana, eu vou ficar só nas férias dele… Não quero no ano letivo, eu quero só nas férias. Vai pro paredão. Vai pro paredão. Sim. A gente chama de abandonadora. Abandonadoras. Né? E aí, ela conta várias histórias dessa que a gente tem menos empatia. E que aí é por isso que o livro é legal. Porque a gente tem que ler o que a gente não gosta de ler. A gente tem que questionar o que a gente não gosta de questionar. O que a gente já aprendeu e vai desconstruir. Por isso que é interessante ler uma coisa que te incomoda. E esse livro me incomodou. Porque foi lá cutucar na Simone antiga, né? Naquela Simone da minha formação. Mas tem a história de uma menina, de uma moça de 18 anos, que ela namora o chefe, começa a namorar o chefe, 20, 30 anos mais velho do que ela, e acaba engravidando dela. Não é aqui no Brasil, não lembro se é americana ou inglesa. E aí o cara, além de não assumir o filho, ele demite ela. Então ela fica com 18 anos, grávida e desempregada. E não teve ninguém pra dizer, vamos arrebentar a vida desse cara, porque essa ele empresa vai… é sua, bebê. Ele vai te custear sim, né? Mas, enfim, ela não tinha essa pessoa pra auxílio, E aí ela pega, e a hora que o neném nasce, ela deixa essa criança pra adoção. Numa família… regular, adotou regularmente a criança. E aí ela passa 3 anos da vida dela em desgraça absoluta, sofrendo diariamente e trabalhando, juntando dinheiro. Sofrendo por conta da distância com o filho. Ela queria esse filho, ela não queria se distanciar desse filho. Ela só não tinha condição naquele momento. Ela não tinha condição nenhuma, ela não tinha onde morar, ela teve que ir para um quarto, enfim, para arrumar um emprego. E aí ela passa esses 3 anos se estruturando só fazendo isso. Provavelmente, porque em 3 anos ninguém consegue ficar rico, sair do 0 ao 100. Então, provavelmente… Não ter casa para uma casa estruturada para receber uma criança, né? E aí ela volta nessa família, entra com uma ação e pede essa criança de volta e consegue essa criança de volta. E aí, o interessante é que daí ela fica em outra dor, em outra culpa. Eu tirei o meu filho de uma casa confortável, uma casa grande, com piscina, ele tá nas melhores escolas… pra morar comigo nesse quartinho. E eu tô fazendo a família que recebeu o meu filho, eu tô fazendo a família sofrer. Então imaginem que não tem saída. E agora para tudo, para de olhar para essa mulher e vamos olhar pro cara, pro pai dessa criança. Nenhuma hora da vida dele foi alterada. Certo? Nenhuma hora da vida dele. Sim, e nem só de tempo a gente tá falando de sofrimento também. Né? Ela passou por diversos sofrimentos e ele, não tô falando que ele não sofreu, mas provavelmente acabou ali nos primeiros meses, porque ele nunca mais soube da mulher e da criança. Provavelmente e essa mulher o sofrimento dele tinha mais relação com que a esposa ficasse sabendo do que… Como que ia aparecer isso na empresa e etc. Né? E eu lembrei de uma atriz daqui do Brasil que também engravidou. Talvez fruto de um estupro, alguma coisa assim. Eu lembro, uma mocinha, né? Bem mocinha, e ela resolveu seguir com a gestação, né? Não sei se por conta do tempo e etc. Mas já sabendo que deixaria para adoção. E o tanto que ela foi crucificada por falar isso, porque além de tudo ela tem condição financeira. Então as pessoas acham que só por ter condição financeira você já tem que querer ser mãe, né? Então eu lembro das polêmicas que surgiram acima disso e das críticas frente a ela por ela ter escolhido deixar na adoção, né? Então eu não vou abortar, não vou tirar, não sei direito por que ela não escolheu pelo aborto, porque acho que ela teria condição também para buscar, mas ela resolveu entregar para adoção, né? Então, porque ela não queria naquele momento,
né? Mas mesmo assim ela foi crucificada, porque isso é uma péssima mãe, é uma péssima mulher, porque a gente tem a ideia de que a mulher é biologicamente pronta pra isso, pra esse amor, né? Não pra gerar uma criança, porque sim, isso a gente é biologicamente programada pra gerar uma criança. Agora, o amor não é biológico. Senão todo mundo amaria os pais. Senão todo mundo… Filhos. E os filhos. E a gente vê pai matando filho, filho matando pai. Então não é biológico, não é inato, né? É algo que a gente precisa desenvolver. Construído. Eu tava lendo uns estudos sobre neurociência e etc. E o quanto a ocitocina e esse contato corpo a corpo, pessoa, sujeito, bebê, é importante para surgir esse amor. E a gente romantizou essa ideia de que a criança sai da perereca ou da barriga da mãe e esse amor apareceu. É mentira! O amor não aparece a hora que a mãe olha pra carinha da criança. A gente já falou em outros episódios, o amor não aparece a hora que essa mãe faz xixi no pauzinho e olha que tá grávida. Não é assim que as coisas funcionam. Isso é a romantização. É a nossa fantasia frente a essa fase da vida que a gente não sabe como vai ser, né? No dia que eu fui fazer aquela fala lá na Câmara Municipal de Piracicaba, eu levei um texto sobre as mulheres da Coreia do Norte, que elas não querem mais ser mães. E que tem lá um estudo, uma expectativa de que em X anos, eu não vou lembrar agora, não terão mais crianças. E aí teria um suposto colapso na Previdência e também na força de trabalho. Então o governo… Nessa construção dessa população, Sim, né? porque a população vai envelhecendo e não tem reposição. E que em X anos também, que eu não lembro qual, parece que é uma reportagem da CNN. Essa população seria extinta, não teriam mais norte-coreanos. E aí eu fiquei pensando, eu até comentei com eles, que se a gente continuar com essa relação sobre a maternidade, nós também teremos uma expectativa muito parecida com isso. Considerando que o Brasil é muito grande, nós temos uma população muito pobre, muito simples, que ainda não tem acesso ao controle de natalidade, para nós esse destino ainda está um pouco distante. Mas se a gente pensar da classe média para classe média alta, as mulheres já estão abrindo mão da maternidade, né? Já existe Não, e eu acho que até nas classes menos favorecidas já teve uma diminuição também da quantidade de filhos. Sim. Se a gente parar para pensar, antes era comum as mulheres terem 10, 6, 7 filhos. Claro. E hoje, eu não vejo mais de 3. Independente da família que a gente tá falando, tudo bem que se a gente for para as famílias um pouco mais vulneráveis, sim, tem esse aumento, né? Mas o quanto já diminuiu. Perceba que a grande crítica, inclusive a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que trabalha muito essa questão da maternidade, ela fala sobre um manifesto antimaternalista. Por quê? Porque ela quer ela está trabalhando nessa ideia de que ter um filho não tem mais a ver com a maternagem. Não tem a ver com maternagem. Justamente para inverter essa questão essa preocupação de que você é a única responsável e que você tem que dar conta daquilo. E aí que é o lugar que a mulher não quer mais estar. E tá fugindo da maternidade, sim. Por quê? Porque tá aí, escancarado para quem quer ver. Os pais desaparecem, não tem dinheiro, ela vai fazer tudo sozinha. O pai que não desaparece é aquele pai que você falou que é o… Abajur. Pai abajur. É o pai abajur que tá ali. Que é isso que a gente quis dizer com o pai não tem que ajudar. Porque o pai que tá nessa posição de eu ajudo quando ela precisa é o pai abajur. Né? É o pai que tá lá enfeitando, ele não tá fazendo. Então a gente tá querendo trazer também essa ideia do quanto os pais têm que se colocar nessa posição de maternagem, né? De estar ali maternando aquela criança, cuidando daquela criança. Porque a ideia de eu te ajudo a responsabilidade é tua, sua, mas eu te ajudo. E gente, de verdade, é bizarro, mas no consultório, o tanto de mães que ainda aparecem trazendo esse sofrimento de que tá muita sobrecarga, que os maridos chegam do trabalho, deitam no sofá e falam, já te ajuda, eu tô cansado. Com esse tom.
E, meu bem, eu também tava trabalhando, eu também tô cansada. A sua cueca, desculpa, eu não vou lavar. Eu vou lavar minha calcinha. Mas é isso também, Thaís. A gente tem que começar a se implicar com isso. Quer dizer, olha, a minha roupa eu vou lavar. Amanhã eu tenho roupa pra trabalhar, mas você não tem. Por quê? Como eu me coloco nessa posição, se a nossa sociedade, as pessoas e tchananã, ainda vão reconhecer aquela vaca carimbada. Exatamente. Aquela mulher que cuida da casa, que dá conta de tudo que faz. Gente, acho que a frase que eu coloquei na minha cabeça é: eu não quero dar conta de tudo. Ai, a Thaís é uma ótima mulher, dá conta de tudo. Não dou. Eu não quero finjo que eu selo. dou. A minha casa hoje tá com louça do café da manhã. Não lavei e não vou. Não vou dar conta de tudo. Se alguém chegar na minha casa, sinto muito, vai ter que ver minha louça suja. E eu não vou pedir desculpa e falar que a casa tá bagunçadinha. Porque é isso que é a minha vida real, né? Então, e eu não vou tentar entregar pra esse outro algo que pra mim não faz sentido. E eu volto a dizer que para as mudanças acontecerem, os homens têm que mudar, claro, mas nós temos que mudar. A mudança que eu operei em mim, à base de terapia e de autorreflexão, todo mundo tem que operar. Quer dizer, a roupa que você vai lavar é a sua roupa. Teu filho fez 18 anos, tem mais… 18? Menos? Sei Seu lá. filho tem idade pra pegar a cuequinha dele e jogar no cesto de roupa suja, jogar dentro da máquina, ele já vai fazer. Existem hoje escadinha que a criança sobe e fica super segura, que ela consegue cozinhar com você, ela consegue lavar louça com você. Mas aí você não lava a cozinha do jeito que eu gosto, E você é isso que não… eu queria falar. Você lembra de uma… Faz tempo, hein, gente? Uma palestra que a gente deu pro Projeto Heróica, que a gente tava falando sobre isso. O quanto as mulheres têm que se implicar, o quanto elas têm que aprender a falar não, porque senão as coisas não vão mudar, né? E aí isso, gente, com todo mundo, né? Se eu tenho uma ajudante em casa que arruma minha cama todo dia, eu não vou arrumar. Se tem alguém que faz por você todo dia, pra quê? Que você vai fazer coisas chatas? Porque arrumar a cama, lavar louça, lavar roupa… Tirar lixo. É chato. Né? Não são tarefas gostosas. E aí a gente tava falando sobre isso e eu lembro que eu usei o exemplo da cozinha, exatamente da cozinha. Então você chega em casa e chama o marido pra cozinhar com você. Vamos fazer desse momento um momento gostoso. E aí uma delas me falou: mas ele não corta a cebola do jeito que eu quero. Eu falei: é isso que eu queria. Vocês também são muito chatas. Nós também somos muito chatos, eu também. Porque a gente não quer que faça do jeito dele. A gente quer que faça do nosso jeito. E isso é impossível. Né? Aí o cara corta a cebola, você briga com ele, ele fala: então, minha filha, eu não vou fazer. E aí você fala: é melhor mesmo. E aí você segue fazendo. Sim. Então, você pode cortar a cebola pra mim? Como você queria? Queria menorzinho, porque pra gente… Vou cortar. Do jeito que saiu, panela. Você pode falar pra ele: na próxima vez você tenta um pouquinho menor, porque eu não gosto da cebola assim. Ou você corta a cebola igual um cocôzildo, então… eu vou cortar a cebola, você mexe na panela. Eu vou fazer a comida, você lava a louça. Só que a gente precisa aceitar o jeito que esse outro faz. Se não… E isso com todas as relações, não só na maternagem, né? Se você não sabe delegar, você vai levar essa sobrecarga para a tua vida. Isso aí a gente sabe muito bem lá no nosso ambiente de trabalho, né? Quando você tem uma empresa, se você quiser fazer tudo sozinho, você vai ter sucesso até um certo limite. Não dá pra você extrapolar aquele limite, porque você não cresce, né? Na vida é assim. Quer dizer, eu quero fazer academia todas as manhãs. Então, logo, eu não posso estar no escritório muito cedo. Logo, eu estarei no escritório até mais tarde. Então, não dá pra eu fazer tudo. Não dá pra eu estar onde eu quero estar o tempo todo. Sim. Então, eu quero ser uma excelente mãe, eu quero estar em todos os momentos dos meus filhos. Mas eu quero também trabalhar, eu quero também cuidar de mim, ir pra academia. Eu quero ler, e eu quero um silêncio pra ler, né? Pai, avó, escola, sei lá quem, leva essa criança e tudo bem, tudo bem. Ou é no parque que a criança, se você não tem vó, escola, pai… Porque eu sei que tem milhões de mulheres que não têm esse suporte. É um parque que você vai levar seu filho, ele vai com o brinquedinho dele, joga lá no chão e fala: filhinho, agora você vai criar uma história aqui que a mamãe tá lendo a história aqui. É importante a gente ter esse espaço. Filho, agora não. Agora a mamãe não pode falar. E delegar não
te faz menos. Só que parece que sim. Porque aí você vai falar pra criança, vai lá escolher sua roupinha. E ela vai vir daquele jeito que eu vinha. E aí, ou você aceita que a sua filha vai sair do jeito que eu saía. Sim. Ou você vai ter que voltar a brigar, escolher a roupa da criança. E aí é mais uma tarefa pra você fazer. Né? Então, não é só o marido que não faz as coisas como você gostaria, os filhos também. E você precisa saber o seu limite de parar. Né? Então, se a criança tem capacidade de escolher a roupinha, deixa ela escolher a roupinha dela. Tudo bem, não precisa pro casamento. Pro casamento, você obriga a criança a pôr a roupa bonitinha. Mas pra ela ir almoçar num restaurante, qual o problema tinha de eu sair 40 graus de shorts, bota e blusa de pelo? Que eu ia tirar minha blusa de pelo nos primeiros 5 minutos. Pronto. E eu tava feliz, não tava? Carrega um chinelinho e uma camiseta junto e vai. E faz acontecer, né? Agora, imagina o estresse que você teria se você tivesse me levado pro quarto, me mandado enfiar um chinelo, porque tá muito calor. Você tentou, filha, é muito calor, você vai de bota? Vou, porque eu tô maravilhosa. Não, vai. E a mesma coisa o Lucas, ele sentia calor no inverno. E aí as professoras me mandavam mensagem, você mandou o menino sem blusa? Não, a blusa tá na mochila. Só que é pra ele usar a hora que ele sentir frio. Se ele não sentir frio, mas ele vai gripar. Deixa gripar. Mas vai gripar? Não, e se ele não tá sentindo frio, não vai gripar. Então, é isso. O corpo dele tem que falar. A regra Só que aí, dele como tem que… que era pra você escutar da professora, da diretora, da coordenadora, Levar um que sabão. você não tinha levado agasalhinho? Que mãe é essa? Olha o selo, cadê? Né? Exatamente. Então, eu acho que essa ideia do selo é muito importante, porque eu sinto que as mães, mais do que outras áreas da vida, as mães tentam ganhar esse selo a todo custo. E eu acho que é essa a ideia que a gente quis trazer, que não precisa ser a todo custo. Né? Não é pra você. Não precisa do selo. Não precisa do selo. Não é pra você se doar mais do que você consegue, mais do que você quer, mais do que você deseja. Né? É pra você fazer aquilo que… É claro, temos obrigações quando nos tornamos pais. Então, alimentação, afeto, escola, saúde, tem que ter. Né? Sim. E só. E eu achei aqui a palavra que eu estava procurando, que é no lugar do manifesto… Antimaternalista é parentalidade. Não é maternidade, é parentalidade. Legal. Você que assume uma criança, você tem obrigação sobre ela. Seja por adoção, seja… Seja a avó, que é o responsável, né? Sim, você assumiu, você tem obrigação, né? Isso não exclui pai e mãe, mas… é uma coisa… Mas eu acho que a gente tira também, porque a palavra maternagem, maternidade, maternar… empurra pra mãe. Empurra né? pra mãe. Na nossa inconsciente já vem que é a mãe que faz essa parte. Eu acho que a paternalidade… Parentalidade é muito melhor. Né? Porque é essa ideia de parente mesmo, de… Exato. A responsabilidade de qualquer conjunta. um, né? É isso, então. Será que a gente ajudou, bagunçou? Nossa, bagunçamos, né, gente? Peço perdão aí pela bagunça, mas é que a gente gosta tanto desse tema. A gente trouxe de novo o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Porque traz um pouco de como esse amor foi construído na nossa sociedade, né, mama? Então acho que é importante a gente voltar de novo pra ele, olhar de novo pra ele. Bell Hooks é uma maravilhosa. Eu já falei que esse livro é obrigatório. Cada vez que a gente lê, a gente chute um negocinho novo aqui, ó. Daqui a pouco… vai ficar que nem aquele… não tá fácil. E depois eu mando pra vocês também, a gente deixa na descrição o podcast que eu ouvi. Com a Valesca Zanello, que é muito legal também e traz essa ideia. Eu ouvi 2 podcasts, um não tinha muito a ver, porque a gente quis trazer já a ideia do Dia das Mães, mas que fala para aquelas mulheres que não têm certeza se querem ser mãe e como que é isso na nossa sociedade, que eu acho que é legal também deixar para quem ainda tá meio perdido nisso. Eu acho que a gente pode… não se colocar uma pressão, né? Falando como sujeito, falando como mulher que pensa sobre o tema, se eu quero ou não ser mãe no meu futuro, eu acho que a gente precisa soltar um pouquinho essas amarras para deixar tudo mais leve. Então eu vou deixar também na descrição com os textos que você pegou também, né? Sim. Das abandonadoras e etc. Pelo menos o título, que eu não sei se a gente vai ter em PDF. Mas acho que é isso. É isso. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, deixem aqui pra gente nos comentários. Esperamos que vocês reflitam muito sobre esse tema e essa obrigatoriedade da mulher
E o tema ser que mãe. vem tem muita relação, porque a gente quer falar sobre o ócio, a improdutividade, a necessidade da gente parar, dias ruins, né? Quando as coisas fogem do nosso planejamento e como a gente avalia tudo isso. Então, eu acho que tem muita relação com a gente se doar, né? Com a gente se entregar para os nossos objetivos. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Um grande beijo e até a próxima.